Eu quero ler com vocês o texto de João capítulo 8, 31 e 32. João capítulo 8, 31 e 32. Vou ler na minha versão NVI. E deve estar projetado aqui também. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O tema que eu proponho nessa manhã, para a gente pensar junto, é mensagem aos discípulos. Quando nós olhamos este capítulo 8 de João, nós vamos perceber que talvez nós temos diante de nós um dos diálogos mais difíceis e mais pesados que Jesus teve com a liderança dos judeus naquele tempo. Porque quando olhamos, por exemplo, no versículo 13, Jesus é acusado de ser mentiroso. Quando nós olhamos no versículo 19, os judeus acusam Jesus de não ter pai. No versículo 22, Jesus é acusado de ser suicida. No versículo 41, eles sugerem que Jesus talvez tenha nascido de fornicação. E no versículo 48, eles dizem que Jesus era um judeu misturado, que não era de raça pura, que talvez fosse samaritano. E para completar esse conjunto de insultos, eles disseram que Jesus tinha demônio. E quando Jesus completa o seu discurso, a sua palavra, eles ainda pegam em pedras e tentam apedrejar Jesus. E este episódio, com essas mesmas características, infelizmente, não ficou restrito a um ponto na história, nessa história que nós lemos, porque quando damos uma olhada rápida em algumas coisas na internet, alguns grupos anticristãos, cristofóbicos, o nível das conversas que tem ali é daqui para pior. Por isso Jesus tem uma mensagem aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. A vontade do Senhor é que até o final dessa mensagem, se você ainda não se sente discípulo de Jesus, que você possa tomar essa decisão, porque ainda é tempo. E nós olhamos neste versículo, nos versículos 31 e 32, que Jesus tem uma mensagem que é dirigida aos seus discípulos. Por que essa mensagem é dirigida aos seus discípulos? Porque algumas coisas que Jesus disse, algumas coisas que você vai ver na palavra de Deus, não fazem sentido para as pessoas que não são discípulos de Jesus. E este é o primeiro tópico da nossa mensagem, que essa mensagem de Jesus aos seus discípulos tem um alvo. O versículo diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se nós olharmos o ministério de Jesus aqui na terra, nos evangelhos, nós vamos perceber que algumas falas de Jesus eram bem seletivas. Algumas vezes ele convidava somente os 12 e conversava com eles, porque ele desejava falar de coisas que somente os seus discípulos iriam entender. Em João capítulo 3, verso 12, Jesus diz assim:
Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Existem pessoas que ainda não chegaram à compreensão mínima das coisas naturais, das coisas terrenas, daquilo que deveria ser o entendimento comum para qualquer ser humano minimamente inteligente. Se este nível de entendimento ainda não chegou ao coração e à mente de algumas pessoas, como essas pessoas irão entender se nós começarmos a falar das coisas celestiais, espirituais, das coisas que estão reveladas na palavra de Deus? Por isso, a mensagem de Jesus para os seus discípulos tem um alvo, ou seja, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Em Mateus capítulo 20, verso 17, nós lemos o seguinte: enquanto Jesus subia para Jerusalém, Jesus chamou os 12 discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Certas coisas que Jesus diz, que ele disse e que talvez continuará dizendo, só vão fazer sentido para aquelas pessoas que já são discípulos de Jesus. Por quê? Não é que o cristianismo seja uma religião de mistério, onde só aqueles que são ensinados, aqueles que são conduzidos, aqueles que são iniciados, têm as revelações particulares. Não. É porque o cristianismo tem uma coisa que se chama Espírito Santo de Deus, que vem habitar no coração do cristão e que, segundo a palavra do próprio Cristo, nos ensina todas as coisas, nos faz discernir as coisas espiritualmente, nos faz ter uma compreensão daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por isso, a mensagem do Senhor aos seus discípulos, ela é, em algumas formas, seletiva. As pessoas não vão entender o que Deus vai revelar para mim e para você. As pessoas que ainda não são discípulos de Jesus, que ainda não fizeram aliança com Deus, que não permitiram que Jesus lhes lavasse dos pecados e enviasse o Espírito Santo da promessa, não vão entender as coisas que muitas vezes o Senhor quer dizer para mim e para você. Há um texto muito interessante na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 2, que diz assim: porque essas boas novas, ou seja, o Evangelho, também nos foram anunciadas, como a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé e não se uniram àqueles que a ouviram. Então, não é que o Senhor Jesus seleciona quem vai ouvir ou não vai ouvir do Evangelho, porque a própria Bíblia diz que esse Evangelho será pregado nos 4 cantos do mundo. Hoje nós temos missionários em todos os continentes. Hoje nós temos, por exemplo, um ministério lá na Suécia, que transmite via satélite, programação cristã, 24 horas por dia, para os países fechados para o Evangelho. Hoje nós temos o rádio, hoje nós temos a TV, hoje nós temos a internet, e as pessoas estão ouvindo falar do Evangelho. Mas o que acontece? Acontece, como diz esse texto aos Hebreus, a palavra das boas novas foram anunciadas a nós, como também a eles, mas a mensagem de nada lhes valeu, pois não a receberam com fé. Por isso, certas coisas que tem na Bíblia só fazem sentido quando você é discípulo de Jesus. Por isso, a revelação da palavra de Deus só pode chegar à tua mente, ao teu coração, quando ela é transmitida, interpretada e discernida pelo Espírito de Deus que habita em você. Jesus, quando
disse que deveria subir ao Pai, ele haveria de enviar o Consolador, o Espírito Santo, e ele disse a respeito do Consolador, o Espírito Santo, que ele nos revelaria todas as coisas. O apóstolo Paulo diz que a mensagem do Evangelho é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. E nós sabemos que é exatamente assim. Muitas pessoas fora dos círculos cristãos nos julgam como loucos, como retrógrados, como fundamentalistas, como pessoas de baixo nível intelectual, porque a palavra da mensagem não lhes atinge o coração e a mente, porque falta o elemento principal, que é a fé. Por isso, quando você estiver de frente com pessoas, grupos, colocações, situações iguais a que aqueles homens fizeram com Jesus, o chamando de mentiroso, o chamando de ser judeu impuro, de ser suicida, de ter demônio, quando você ver pessoas falando neste nível, entenda, a mensagem de Jesus para os seus discípulos, neste particular, não fazem sentido para essas pessoas. Agora, o Evangelho oferece oportunidade para todos aqueles que desejarem entrar em aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo, e assim terem também o Espírito da promessa, que revela os segredos inescrutáveis da palavra de Deus. Então, talvez o primeiro ensino que nós podemos ter sobre estes 2 versículos é que a mensagem de Jesus para os seus discípulos tem este alvo, é uma mensagem para todo aquele que crê. Aliás, a mensagem resumo do Evangelho é exatamente essa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante nós sabermos disso, porque muitas vezes nós ficamos chocados com algumas afirmações que nós vemos na internet, nas universidades federais, em grupos de WhatsApp, em algumas lives, das coisas que estão falando a respeito de Jesus, dos evangélicos, da igreja cristã, do nosso conjunto de moral, de ética, a respeito de família, de relacionamentos, de respeito, de hierarquia. Todas essas coisas são constantemente atacadas, vilipendiadas, desconsideradas. E Jesus está nesse momento falando aos seus discípulos, chamando os judeus que haviam crido nele, que isso iria acontecer, que isso continuaria acontecendo. E essas pessoas são dignas das nossas orações, são merecedoras da nossa compaixão, porque muitos de nós devemos nos lembrar que anteriormente nós também talvez fôssemos assim. O apóstolo Paulo dizia isto, que apesar da sua formação cultural, religiosa dentro do judaísmo, ele era um perseguidor da igreja cristã. Ele arrastava as pessoas pelos cabelos para fora das suas casas para levar a julgamento. Ele consentiu no apedrejamento de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja cristã, porque ele não tinha esse entendimento. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, o Nazareno, aquele que foi morto, mas vive eternamente, na estrada de Damasco, ele teve então a sua vida mudada, e de perseguidor ele passou a ser então perseguido. Paulo, o apóstolo Paulo, é um exemplo vivo dessa
transição que muitas pessoas são convidadas a passar. A palavra de Deus também diz que nós devemos exultar de honra e alegria quando fomos perseguidos por causa da palavra, e quando as pessoas mentindo disserem todo mal contra nós. A segunda coisa que nós entendemos dessa mensagem para os discípulos é que essa mensagem tem uma condicional. O verso continua dizendo: se vocês permanecerem firmes. Muitos que seguiram a Jesus naquele tempo não suportaram as perseguições e as ameaças dos judeus e voltaram atrás. Na crucificação de Jesus, nem os seus discípulos mais próximos estavam. Muitos desistiram de seguir Jesus porque tiveram medo, e os que continuaram seguindo, muitos foram torturados e mortos. Por isso que Jesus está aproveitando este momento em que ele mesmo estava sendo vilipendiado, em que ele mesmo estava sendo açoitado com palavras, para dizer aos seus discípulos que era necessário permanecer firmes. Essa condicional de permanecer é difícil para uma geração onde tudo é volátil, passageiro, onde tudo tem prazo de validade, onde as coisas acontecem rapidamente, onde as pessoas mudam de ideia, onde as pessoas mudam de relacionamento, onde as pessoas mudam de igreja. Mas a palavra de Deus vem no meio dessa geração que é inconstante e diz: vocês precisam permanecer. Porque a palavra de Deus não muda, e se ela não muda, as regras estão valendo. O inferno continua sendo real para aqueles que não entrarem em aliança com o Senhor Jesus. O destino das almas das pessoas ainda continua tendo apenas dois caminhos: ou o céu, a presença eterna com Deus por Jesus Cristo, ou o inferno para aqueles que o rejeitarem. Não existe terceira via. Por isso Jesus traz essa mensagem, e essa mensagem tem uma condicional: se vocês permanecerem firmes. Estamos acostumados com o termo novo normal. Isso é um jogo de palavras, um sofisma, para que as pessoas comecem a se acostumar com aquilo que é errado, com aquilo que é reprovável, com aquilo que é absurdo, com aquilo que é pecado, com aquilo que é contrário à palavra e à vontade de Deus. Não existe novo normal. O anormal vai continuar sendo anormal, o errado vai continuar sendo errado. As relações interpessoais que são reprovadas na Bíblia continuarão sendo reprovadas. Deus não muda, por isso os seus discípulos precisam permanecerem firmes. Por mais estranho que possa parecer, é necessário que os pregadores continuem dizendo algo que é óbvio: a Bíblia não mudou, ela continua sendo a mesma, e tudo o que nela está escrito ainda está valendo. Por isso Jesus tem essa mensagem e diz: se vocês permanecerem firmes. Isaías capítulo 40, verso 8 diz assim: o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ou seja,
todas as coisas deste universo podem passar por alterações. Nós mudamos a nossa estrutura biológica, nós mudamos a nossa estrutura emocional, nós mudamos a nossa aparência física, nós mudamos muitas vezes algumas opiniões que nós tínhamos, as cidades mudam, a paisagem muda, as pessoas mudam, mas se tem uma coisa que jamais vai mudar, é a palavra de Deus. Ela continua valendo ainda hoje. Ela jamais será substituída por algo que venha a se adequar melhor a novas formas de pensar dessa geração ou das gerações que virão. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso ela tem essa condicional: se vocês permanecerem firmes. Em tecnologia existe uma coisa que se chama obsolescência programada. O seu smartphone já sai da fábrica programado para começar a deixar de funcionar dentro de 3 ou 4 anos. Ele começa a travar, ele não dá mais a mesma resposta que você precisa, algumas funcionalidades deixam de funcionar, e você vai então entendendo, né? A palavra que todo mundo diz: eu preciso de um celular novo. Eu estou tentando resistir com o meu assim, porque eu não tenho esse impulso consumista, mas quem usa para o trabalho, chega uma hora que não tem jeito. Você precisa de uma resposta rápida, você precisa responder a alguém, você precisa às vezes chamar um transporte por aplicativo, ou enviar um documento, e na hora que você mais precisa ele não vai. É a obsolescência programada dizendo: troque o seu celular, compre um aparelho novo, de preferência o mais top que existir. Então até aqueles que não são consumidores compulsivos precisam muitas vezes renovar alguns equipamentos. Mas a palavra de Deus, inclusive a palavra de Deus que está no aplicativo do teu celular, essa não muda, não se altera. Por isso é necessário que nós atentemos para essa mensagem de Jesus para os seus discípulos, para mim e para você. Ela tem uma condicional, e essa condição é permanecer, ou seja, manter-se em um estado contínuo de fé em Cristo, aconteça o que acontecer. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, e às vezes até em algumas letras de louvores, que falam que eu cheguei a um momento da minha vida que eu pensei em parar, de deixar as coisas de Deus, de não ir mais à igreja, de levar a minha vida como eu quero, porque parece que isso não está surtindo efeito. E às vezes eu fico pensando, o que os apóstolos diriam para essas pessoas, que tem casa, que muitas vezes tem automóvel, que tem os equipamentos eletrônicos dos melhores dentro de casa, que se alimentam 3 ou 4 vezes por dia, que passeiam no shopping, que compram roupa nova, que vão aonde querem, têm liberdade de todo tipo, pelo menos por enquanto, né? Liberdade de expressão, de falar, de expressar a sua fé. Que tipo de ameaça ou de perseguição essas pessoas estão vivendo para sequer cogitar deixar de seguir a Jesus? Os apóstolos eram perseguidos, açoitados, apedrejados, mortos, tinham seus bens espoliados, e jamais pensaram em desistir da fé. Pelo contrário,
Paulo certa vez foi apedrejado e ele foi atacado com tanto ímpeto que as pessoas pensavam que ele estava morto, mas no dia seguinte ele estava de novo lá na praça pregando. E você vem me dizer que está pensando em parar, que está pensando em desistir, de largar a igreja, de sair dos caminhos do Senhor? Qual que é o teu argumento? Vocês precisam permanecer, é o que a palavra de Deus diz. Lá em Coríntios capítulo 1, 2 aos Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu. Ninguém diante de Deus, agora ou no último julgamento, terá argumento suficiente para dizer por que abandonou os caminhos do Senhor. Ninguém. Porque a palavra está dizendo que é o próprio Deus quem nos capacita para permanecermos firmes em Cristo, porque Ele nos ungiu. Ora, se nós olharmos para essa palavra racionalmente, com um mínimo de verdade, nós vamos perceber que aqueles que não permanecem em Cristo é porque não deixaram que o Espírito, que a palavra e que o próprio Deus os capacitasse. Porque se a Bíblia está dizendo que Deus nos capacita a permanecermos firmes em Cristo, como é que nós vamos argumentar que nós não conseguimos segui-lo e permanecer e ser fiel até a morte para obter então a coroa da vida? Por isso a mensagem de Jesus aos seus discípulos é: vocês precisam permanecer firmes. E quando Jesus diz isso, é porque Ele já está antevendo, profetizando, avisando, admoestando que perseguições de todos os tipos com certeza virão. Nós precisamos saber disso. A terceira coisa que nós vemos nessa mensagem de Jesus aos seus discípulos é que a mensagem tem um manual. É muito importante ter um manual para a gente seguir. Jesus diz assim: se vocês permanecerem firmes no quê? Na minha palavra. Jesus não está aqui mais presente em corpo físico no meio de nós, como estava com os seus discípulos naquele tempo, mas Ele deixou a sua palavra. Ele ordenou que homens, pelo Espírito Santo, registrassem tudo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós temos este manual. Eu confesso para vocês que outros tipos de manuais eu não tenho muita paciência. Quando a gente adquire um equipamento, algum produto, alguma coisa, e vem aquele manual, né, de 30, 40 páginas, às vezes nós não conseguimos obter tudo aquilo que aquele equipamento pode nos dar, porque não lemos o manual. E às vezes lá na frente alguém fala: não, essa função aqui serve para isso. Ah, estava no manual. Conta uma história que uma família tinha muita vontade de fazer um cruzeiro, mas eles não tinham dinheiro. E juntaram dinheiro e conseguiram comprar a passagem para fazer aquele cruzeiro. Mas eles se sentiam deslocados, porque as outras pessoas eram de classes sociais mais abastadas. Então eles fizeram um monte de lanche, de pão, e sempre permaneciam lá embaixo nos seus camarotes. Nunca subiam para fazer as refeições com as pessoas. Mas foi passando o tempo e aquele pão já não era mais tão saboroso, começou a ficar ruim para se comer. E um dia um marinheiro passando perguntou para alguém daquela família: eu
percebo que vocês, embora sejam passageiros aqui desse cruzeiro, vocês nunca sobem para tomar as refeições. Nós temos amplos restaurantes, várias comidas. E eles disseram: é porque nós não temos muito dinheiro, e o dinheiro que nós tínhamos deu para comprar só a passagem. E o marinheiro disse: mas está tudo incluso. Eles passaram praticamente o cruzeiro todo comendo pão envelhecido, porque não sabiam que estava tudo incluso. Nós precisamos saber que a mensagem de Deus tem um manual, que é a palavra do Senhor, e se você não se apropriar do conteúdo deste manual, você vai deixar de saber muita coisa, que é promessa de Deus para a sua vida. Então, conheça esse manual, estude esse manual, ame esse manual, devore esse manual, saiba tudo o que ele diz a teu respeito, sobre as coisas de Deus, sobre a igreja, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre as últimas coisas, sobre o reino das trevas, os perigos que você passa, mas as vitórias que você tem em Cristo Jesus. A mensagem de Jesus para os seus discípulos tem um manual, e este manual se chama Bíblia Sagrada. Em todas as casas praticamente tem uma ou mais. Você pode ter no seu celular, você pode ter no seu computador. Não existe desculpa para que você não conheça a palavra de Deus profundamente. Em alguns países, sim, é proibido ter a Bíblia. Em alguns lugares não existe a Bíblia traduzida na língua local. Em alguns lugares a Bíblia chega um exemplar, e eles vão arrancando as folhas e dando uma página para cada um, e depois eles vão trocando quando já leram. E esses dias eu estava até pensando, conversando com a Miriam, o que a gente vai fazer com aquele monte de Bíblia que tem em casa, mas que a capa já não está mais tão apresentável para trazer na igreja. E você vai acumulando Bíblia. Eu tenho Bíblia em inglês, eu tenho Bíblia em espanhol, eu tenho Bíblia em hebraico, em grego, eu tenho as versões Thompson, eu tenho todo tipo de Bíblia, porque isso é importante para estudar. A gente tem Bíblia, a gente tem a Bíblia, e nós precisamos valorizar essa bênção que está no meio de nós. A mensagem de Jesus tem este manual que é a palavra de Deus. Se você quer saber o que Deus espera de você, leia a Bíblia. Não dependa de homens ou mulheres para falar no seu lugar com Deus. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Você pode fazer isso. A Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e depois a palavra de Deus vai dizer que agora nós temos acesso ao trono de Deus, e devemos fazer isso com ousadia. Nós não temos intermediários, o nosso único intermediário entre nós e Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré, o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso nós sempre oramos em nome de Jesus. A mensagem de Deus para os seus discípulos tem esse manual. O Salmo 19 é um ode, uma homenagem à palavra de Deus. Outros salmos que cantam a importância da palavra de Deus, mas eu quero ler apenas 2 textos que falam da importância da palavra de Deus. Josué capítulo 1 verso 8, Deus dizendo ao novo líder de Israel, que teria como incumbência entrar na terra prometida, ele diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Naquele tempo ele tinha só o livro da lei, não tinha a Bíblia como um todo, porque ela ainda não tinha sido escrita totalmente.
medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Percebam que Josué estava ali diante da terra que o Senhor tinha prometido aos judeus. E ele diz que antes de dar um passo em direção a tomar posse dessa terra, era necessário que ele se lembrasse deste livro da lei, que meditasse nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. E só assim haveria de prosperar o seu caminho e ter sucesso naquilo que ele faria. Em Hebreus capítulo 4, verso 12: pois a palavra de Deus é viva e poderosa. Por isso eu disse que a palavra de Deus é atual, porque ela é viva. Outras literaturas são letras mortas, mas a palavra de Deus é viva. Você pode disponibilizar toda uma biblioteca numa penitenciária, e esses livros poucos poderão fazer para ressocializar os que estiverem ali. Mas se você deixar um exemplar da Bíblia em cada cela, muitos serão transformados, porque somente a palavra de Deus tem esse poder. A palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Eu não sei quanto a você, mas várias e várias vezes eu estou lendo a palavra, estudando a palavra, e realmente isso acontece. Vem uma resposta, ou uma citação, ou uma advertência a respeito de pensamentos mais íntimos. Sabe aquele pensamento que você nunca compartilhou com ninguém? Uma situação pela qual você passou, uma ira, uma mágoa, uma saudade, uma dificuldade, uma injustiça, que você nunca compartilhou com ninguém, que fere a sua alma, que traz lembranças ruins, que faz com que você fique distante da felicidade total. E você vai ler a Bíblia, e ela fala a respeito disso. Somente a palavra de Deus tem este poder, porque a Bíblia é o nosso manual. E o manual é aquilo que explica o que o objeto do manual está se referindo. Então, se você quiser saber o funcionamento de um equipamento, você lendo o manual, ali está praticamente tudo. De quais partes ele é formado, qual é a sua engenharia, quais são as suas funcionalidades, qual deve ser o seu prazo de funcionamento, o que ele necessita para um bom funcionamento, o que pode, o que não pode, como fazer a limpeza desse equipamento. Tudo está ali no manual. A Bíblia também é assim. Ela fala de coisas nossas que nós mesmos muitas vezes não sabemos. O apóstolo Paulo chega a dizer: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não quero, o mal que eu não quero esse eu pratico, quem me livrará do corpo dessa morte? A Bíblia nos informa sobre coisas nossas que nós mesmos não sabíamos. Paulo diz: eu não conhecia o pecado que estava em mim, até que a lei viesse e me dissesse que eu sou pecador, ou que esse meu comportamento é reprovável. A quarta coisa que nós vemos na mensagem de Jesus é que esta mensagem tem um objetivo. Ele diz que se vocês permanecerem firmes na minha palavra,
verdadeiramente serão meus discípulos. E é interessante o Senhor usar esta expressão, verdadeiramente serão meus discípulos, porque existem muitas pessoas que querem ser discípulos, mas não verdadeiramente. Sabe por quê? Porque ser discípulo verdadeiramente pode nos custar algumas coisas. Ser verdadeiro discípulo de Jesus pode custar a tua reputação com a tua família. Ser discípulo de Jesus pode custar o teu círculo de amizade. Ser discípulo de Jesus pode custar a tristeza de não poder mais conviver com pessoas que você gostava tanto, não por tua causa, mas por causa delas. Ser discípulo de Jesus pode custar que você pode ser preterido em cargos de confiança na empresa que você trabalha por causa do preconceito com relação aos cristãos. Ser discípulo de Jesus verdadeiro pode custar você negar-se a si mesmo. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, depois venha e me siga. E essa talvez seja a parte mais difícil, porque os outros relacionamentos nós podemos consertar e completar e encontrar aqui na igreja do Senhor Jesus, que passa a ser a nossa nova família, o nosso novo círculo de amizade, os verdadeiros irmãos. Mas a luta, o embate e o combate contra nós mesmos, talvez esta seja a batalha mais difícil. É lutar contra os nossos ímpetos, lutar contra aquilo que está dentro de nós, que faz com que a gente queira resolver as coisas do nosso jeito. Por isso, ser verdadeiramente discípulo de Jesus não é tão simples. Pessoas que falam como discípulos, que eventualmente frequentam reuniões cristãs, andam com a Bíblia, dominam o dialeto evangeliquez, alguns até têm curso de teologia, escrevem livros, dão palestras, pregam nos púlpitos, têm milhares de seguidores, mas não são verdadeiramente discípulos de Jesus, porque não falam aquilo que Jesus manda falar e não fazem aquilo que Jesus manda dizer. Pelo contrário, querem fazer outros discípulos de maneira contrária ao que a palavra de Deus diz. Então, o objetivo da mensagem de Jesus aos seus discípulos é que nós sejamos discípulos sim, mas verdadeiros, autênticos. O objetivo da mensagem de Jesus é que se evidencie os verdadeiros discípulos e mais, que estes saibam identificar os falsos. Atos capítulo 20, verso 29 e 30, o apóstolo Paulo está se despedindo das igrejas da Ásia. Ele sabia que não voltaria mais para lá, e ele chama então os líderes da igreja, e ele diz palavras difíceis como: eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade do rebanho. Ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si. Quem tem o desejo de conquistar discípulos para si, não é verdadeiro discípulo de Jesus, porque nós estamos aqui e a nossa missão é fazer discípulos para Ele e não para nós. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muitos líderes, pela maneira que estão fazendo discípulos em seus próprios nomes.
e não são discípulos de Jesus. A mensagem de Jesus aos seus discípulos tem esse objetivo: que você seja discípulo, mas que seja verdadeiramente discípulo. Isso nos leva à quinta mensagem. A mensagem de Jesus aos seus discípulos tem uma promessa. Jesus continua dizendo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que promessa maravilhosa! Que promessa profunda, que muitas vezes tem sido analisada de maneira superficial. Quando Jesus diz que conheceríamos a verdade, Ele não está se referindo a verdades filosóficas, nem de teorias da política. Ele está dizendo da verdade que é Ele mesmo, o Cristo. Porque Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se é possível conhecer a verdade e conquistar a libertação, então esses serão os verdadeiros discípulos de Jesus. Agora, preste atenção no verso todo, porque ele começa com aquilo que nós chamamos de conectivo: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Este conectivo "e" está antes dos dois verbos conhecer e libertar, que estão no futuro. Conhecerão e libertará. Isso indica que algo que só acontece num conjunto de condições. Ou seja, só é possível encontrar a verdade e, a partir dessa verdade, obter libertação, quando as coisas que estão ditas anteriormente acontecerem. Ou seja, que você permaneça firme, que você conheça a palavra, que você seja verdadeiramente discípulo. Fora deste contexto, é impossível conhecer a verdade que liberta, porque a verdade que liberta é o próprio Jesus. Fora dele não há salvação. Fora dele todo ser humano está irremediavelmente perdido. Em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Por consequência, os que não estão em Cristo Jesus já estão condenados. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. O apóstolo Paulo é sempre preciso na sua soteriologia. Ele é sempre preciso na teologia que fala a respeito da salvação. E ele não deixa dúvidas com relação à prerrogativa da pessoa de Cristo, se alguém quiser ser salvo. Não existe qualquer possibilidade de salvação que não seja por Jesus, porque fora dele todos já estão condenados. Por isso a mensagem de Jesus aos seus discípulos, ela tem essa promessa, que em Cristo o verdadeiro discípulo vai conhecer essa verdade, os seus olhos serão abertos, ele vai começar a entender as coisas espirituais, os mistérios de Deus reservados para os seus filhos, e esta verdade os libertará. Libertará de quê? Do pecado, da condenação, da morte eterna, porque só Cristo é que pode fazer isso. Não há outro caminho para a nossa redenção que não passe pela cruz do Calvário, por aquele sangue que foi derramado no nosso lugar.
Não há outra possibilidade de salvação que não seja por Jesus, que é a verdade, a justiça de Deus, o sacrifício perfeito, a porta pela qual todos nós precisamos entrar. Então a mensagem de Jesus aos seus discípulos é que ela vem carregada com essa promessa. E todas as promessas de Deus vão se cumprir, queira o homem ou não. A indiferença não vai mudar essa verdade. A negação ou autonegação não vai alterar essa verdade. A ira dos homens e o seu pensamento endemoniado não vão mudar essa verdade. Mesmo que o ser humano, em toda a sua arrogância, se comporte como aquela criança que faz birra no supermercado, que esperneie, que chore, nada vai mudar a verdade do Evangelho. Tem uma canção antiga que vai dizer assim: Cristo vai voltar, acredite ou não. O fato de você acreditar ou não, só tem consequências para você mesmo. A palavra de Deus diz assim que, se o homem honra a Deus, ele não altera nada na essência de Deus. E se ele desonra a Deus, ou honra a Deus, Deus continua sendo o mesmo, intacto em sua pessoa, em sua soberania, em sua autoridade. Agora, quando um ser humano reconhece a suficiência de Cristo, e se arrepende dos seus pecados, confessa esses pecados, e recebe Jesus como Senhor e Salvador, e é selado com o Espírito Santo, isso faz toda a diferença para ele. Por isso a mensagem de Jesus aos seus discípulos vem carregada com essa promessa maravilhosa. Mas isso muitas vezes não faz sentido às pessoas que não querem dar ouvidos, às pessoas que endurecem o coração. Por isso a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, meus queridos, as 5 lições dessa mensagem de Jesus aos seus discípulos, nesse contexto, é que essa mensagem tem um alvo, que somos cada um de nós que cremos, que tem uma condição, é que nós devemos permanecer firmes, que tem um manual, que é a palavra de Deus, que está diante de nós, na nossa mão, que tem um objetivo, que é gerar verdadeiros discípulos, autênticos, e que tem uma promessa, que é conhecer a verdade, e através dessa verdade ser liberto das garras do mal, do pecado, que destroem a nossa alma. O convite de Jesus é que você seja discípulo dele, e sendo discípulo, observe com atenção essas 5 mensagens. Mas também o convite de Jesus é que você, não sendo discípulo ainda, deseje no seu coração ser discípulo e entregar a sua vida totalmente a Ele e fazer dele o seu mestre, porque somente Ele poderá nos conduzir para a morada eterna com o Senhor nos céus. Vamos orar.